Olá, meu nome é Bento Godoy, sou engenheiro agrônomo, sou especialista em gestão e química do meio ambiente pela Universidade Federal de Goiás e mestrando do programa Profiágua, Gestão e Regulação de Recursos Hídricos na Unesp de Ilha Solteira. Vamos falar aqui sobre agricultura sustentável. Trouxe um estudo de caso aqui mais específico, que é da produção sustentável de alimentos no Vale do Rio Araguaia, no estado de Goiás, certo? A água, ela é preciso que a gente faça a boa gestão dela para consolidar o crescimento, ou seja, extrair o melhor benefício ou maior benefício econômico social dessa água, desse recurso, que é o recurso hídrico, de forma ambientalmente sustentável. Para o estado de Goiás em si, a agricultura tem uma média de mais de 14% da renda gerada no estado, sendo o quarto produtor de soja, entre os maiores aí também de feijão, milho, cana-de-açúcar, né? Onde ocupa o terceiro, indo para o segundo lugar no ranking nacional de produção, né, de cana-de-açúcar, atrás do estado de São Paulo, praticamente. 5% da renda gerada no estado advém da pecuária, né, onde o estado possui o maior número de gado confinado no Brasil. E essa região do Vale do Rio Araguaia é uma dos grandes expoentes desse segmento. É o terceiro na taxa de crescimento da indústria, segundo a Conab, né? E tem um grande fator disso aí, que é desse crescimento industrial, que é ligado exclusivamente a agroindústrias. Então, é um estado que depende basicamente é, do setor agropecuário. O estado de Goiás foi dividido aí em 11 regiões hidrográficas, né, que coincidem em si com os comitês de bacia, que são os verdadeiros parlamentos das águas, né, onde se tem a prática dessa distribuição, dessa gestão desses recursos hídricos, né, alinhados com a população em si, que é quem deve realmente definir a forma de se fazer o uso desses recursos hídricos, uma vez que a população local é que entende melhor e que compreende o que é mais importante, porque os recursos hídricos têm uma quantidade definida, né, eles não são ilimitados o seu uso e são, vamos falar assim, disputados pelos diversos segmentos, para o abastecimento público, para o próprio uso do meio ambiente, né, que é um dos usos previstos na legislação de recursos hídricos, também a questão de uso industrial, uso agropecuário, é, próprio uso turístico, né, todos esses usos são do mesmo recurso que esse recurso hídrico. Então aqui nós temos vários, né, nós vamos trabalhar especificamente, nós estamos falando dessa região aqui, que é dos afluentes goianos do Médio Araguaia, do Rio Vermelho e dos afluentes goianos do Alto Araguaia. Toda essa parte aqui para cá, ela drena para o Rio Araguaia, que faz aqui a divisa do estado de Goiás com o estado do Mato Grosso do Sul. Essa bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia é a mais extensa, né, totalmente contida em território brasileiro. E tem, nas últimas décadas, apresentado um crescimento econômico acima da média do país. Esse crescimento é pautado principalmente nos recursos naturais, seja do clima favorável, ali você tem um clima de altas temperaturas, água em abundância, tanto superficial quanto subterrânea, né? Solos propícios a atividades agropecuárias. Ali a altitude média gira em torno de 250 a 300 metros acima do nível do mar. Então isso dá condições, se você tem material genético correto, aí como são algumas variedades de feijão, por exemplo, como o feijão dama e o feijão
bola cheia, por exemplo, que são variedades de carioquinha. Você tem um ciclo produtivo aí em torno de 65 a 75 dias. Então, são variedades que chegam de forma mais precoce que outras de maiores altitudes e que dão grande produtividade e abastecem, inclusive, o mercado nacional, uma fatia aí em torno de 10% desse mercado nacional, no mês de junho, que é um mês de escassez, né, de menor disponibilidade de feijão. E como é de grande impacto na cesta básica, isso acaba sendo um regulador de preços também. Essas potencialidades hídricas e a própria vocação da agropecuária na bacia tornam ela estratégica para o país e sinalizam para importantes oportunidades de desenvolvimento socioeconômico regional constituído em bases sustentáveis. Hoje, sempre, né, a bacia do Rio Araguaia, ali, o Rio Araguaia em si, é um rio de grande expressão, de muito carinho para todos os goianos, principalmente. Existem ali praias, existem vários fatores ali que levam a um ecoturismo, né, muito bem desenvolvido nessa região. E no caso, essas bases de desenvolvimento da agricultura ali na região também são basicamente pautadas na boa convivência entre esse ecoturismo e a produção sustentável de alimentos. Então, ela só pode se dar, né, a proteção efetiva da fauna e da flora, do meio ambiente, se passa necessariamente pela perspectiva do desenvolvimento econômico, pela inclusão social e pela geração de empregos. Ao meu ver, pelo menos, o que eu entendo como uma preservação efetiva é quando você tem, de fato, o componente econômico alicerçado ali dentro também. Se você só prima por fechar uma área e não dá pertencimento à população, uma utilidade àquela região, mostra utilidade para a população, integra a sociedade nesse local onde você tem um bem ambiental a ser preservado, você tem a pena, né, sob pena de se mostrar ineficiente no plano do cumprimento do seu objetivo primordial, que é o de promover o desenvolvimento sustentável. Ou seja, você cerca uma região ali, não dá nenhuma destinação correta, ela acaba que você não tem esse famoso tripé, que dos componentes econômico, ambiental e social. Que você tem os empregos, o foco nos resultados sociais, equidade de gerações, a eficiência no crescimento com estabilidade, valores, avaliação, internalização, é aquela questão do pertencimento da sociedade ali, de quem vive, né, naquela localidade ali no plano local, com a importância da preservação. Se deixa de entrar os componentes econômicos e sociais, você com certeza vai ter pobreza, vai ter uma miséria estabelecida naquela região, e um cidadão que não se encontra em condições boas, né, de se manter, ele com certeza ele não vai preocupar muito com o meio ambiente. Então, as bases para a produção de alimentos irrigados, elas têm o seu laço na sustentabilidade, mas não se pode desconsiderar o desenvolvimento sustentável de forma desmembrada, sem agregar os componentes econômicos, ambientais e sociais. Então, esse tripé, se falta uma perna nele, você não tem essa sustentabilidade sendo atingida, com certeza. E essa ocupação na região ali do Vale do Araguaia, ela vem desde a década de 30 para 40, onde foram estabelecidas aí as colônias agrícolas nacionais, onde foram trazidas famílias de várias regiões
do Brasil como um todo, e essas famílias estabelecidas na região ali do Vale do Araguaia. A primeira colônia agrícola nacional foi de fato estabelecida na cidade de Goiás, né? E tinha por preceito o desmatamento e a ocupação dessas áreas. Foi estabelecido no governo Vargas ainda, né? 19 de fevereiro de 1941. É esse o primeiro decreto que trouxe a colônia agrícola nacional estabelecida em Goiás, no município de Goiás. Então, prima exatamente por ter terras em situação climática, né, e condições agrológicas, como eles diziam na época, exigidas pelas culturas da região, e cursos permanentes da água ou possibilidade de açudagem para irrigação. Então, a irrigação já era um preceito, né, desde a década de 30 para 40 ali. Então, isso também reflete um pouco na época da Segunda Guerra Mundial, né, que terminou aí em 45, onde você tinha que ocupar e consolidar essas ocupações para realmente se ter o domínio, o domínio territorial, né, a soberania do Brasil. Então, após o que consistia essas ocupações? Chegava aquela turma, né, pessoas que eram tinha uma certa triagem, vamos falar assim, na época, para se selecionar famílias que tinham algum tipo de ligação, algum tipo de habilidade para o campo, né? E essas famílias eram instaladas em lotes, né? E após a eliminação da mata nativa, ocorria a implantação de plantios denominados roças de toco, que geralmente com a implantação de culturas como arroz, milho, abóbora, basicamente para subsistência. E depois desse primeiro plantio, era natural a sucessão da área com pastagem e criação extensiva de gado, dando principalmente pela baixa fertilidade natural e elevada acidez e teor de alumínio no solo. É bom lembrar que o solo cerrado, em sua origem natural, eles têm uma acidez bastante elevada, ou seja, pHs são geralmente muito baixos, né? E tem uma grande saturação por alumínio, o que acaba por promover aquele tipo de vegetação tortuosa, né, do próprio cerrado, típica do cerrado. Esses empecilhos aí, vamos falar, de baixa fertilidade, são compensados sempre com a boa física do solo, são geralmente solos latossólicos, né, de grande profundidade, boa constituição física, mas que essa parte química deixava a desejar. Isso com a prática, a partir da Revolução Verde, ali da década de 60 para cá, você tem a questão da calagem, né, que melhora bem a questão química do solo, a adubação química também. Então, essas questões, esses empecilhos da baixa fertilidade, alta acidez, ela e das próprias saturação para alumínio, ela foi superada, né? Sendo agricultáveis esses solos que anteriormente não eram tão propícios à agricultura. Então, os fatores favoráveis foram se despontando, né? Que é a disponibilidade de capitais, existiam programas governamentais como o ProVárzea, o Polo Centro também, podem dar uma pesquisada melhor nisso aí, são programas governamentais que houveram para incentivar a ocupação do Brasil Central, aquela famosa marcha para o oeste, né? Recursos técnicos também, maquinários, essa agricultura com a Revolução Verde, tecnologia, o desenvolvimento de pesquisas científicas, até as próprias variedades, as cultivares foram sendo desenvolvidas. A Embrapa a Embrapa e a própria Engopa, que era a empresa goiana de desenvolvimento, como se fosse a Embrapa goiana, né, tiveram também grandes fatores para o desenvolvimento dessa agricultura.
e do apoio na construção e infraestrutura pelo Estado, ou seja, as estradas, etc., foram chegando. Toda essa trajetória de 1930, passando aí pela pecuária extensiva e agricultura de subsistência, desemboca hoje na produção de alimentos irrigados, que prima pela agricultura sustentável na região. Essa agricultura sustentável se dá através da irrigação, né, que é basicamente a complementação do déficit hídrico entre a lâmina de água fornecida pela cultura e a necessidade hídrica de fato das culturas para o desenvolvimento vegetal ideal. E pode se dar de forma complementar, né, como é naquela região, caráter suplementar às chuvas, ou total, e mesmo onde não ocorrem as chuvas, que aqui em Goiás e na região centro-oeste em si, seria basicamente aí nos meses de agosto, setembro e início de outubro. Então, é aquela velha questão que a gente começou já indagando. Em que a sociedade quer apostar suas fichas? O que é melhor, se tem melhor benefício, se vai colher mais benefícios do uso dessa água? Qual é a quantidade de alimentos que queremos produzir? Nós queremos produzir alimentos em uma área maior ou intensificar essa produção em áreas menores, né? Então, acho que é melhor você intensificar a produção em áreas menores, onde você acaba por tirar a necessidade de uma expansão da fronteira agrícola. São equipamentos bem manejados, podem chegar aí a 90% de eficiência, e o desperdício é mínimo, uma vez que o desperdício ele reflete-se em energia, né, maior gasto de energia, maior gasto de recursos em si, e a própria vulnerabilidade, aumento da vulnerabilidade a doenças, né, dos cultivos ali instalados. Então, no Vale ali do Araguaia, o feijão alcança produtividade de quase 5 vezes das áreas de sequeiro, né? Você tem ali 4 vezes e meia, quase 5, em alguns casos até mais vezes, né, a produtividade do mesmo território, no caso do feijão. Esse incremento aí que a gente falou da década de 60, 70 para cá, ele refletiu-se na maior produtividade, e essa maior produtividade acabou por, segundo esse pesquisador, o Zander Navarro, que é da Embrapa, permitiu que hoje o custo para se alimentar, o custo da cesta básica, seja em fatores reais 50% menor do que na década de 70. Então era muito mais difícil se alimentar antigamente do que hoje. Hoje a pessoa consegue se alimentar, consegue se vestir, consegue desenvolver, fazer seu dinheiro render mais, né, do que só a própria subsistência. As técnicas como plantio direto, o uso de cultivares mais resistentes a pragas, doenças e à seca, são as bases, constituem algumas das bases da sustentabilidade, da agricultura sustentável, né? Aplicação de técnicas de fixação biológica de nitrogênio, né, com o intuito de diminuir, aliás, o uso de adubos químicos, o incremento da produção e combate e conscientização sobre o desmatamento de áreas reservadas, florestas e matas para fins agrícolas, o uso racional de defensivos através de manejo integrado de pragas e doenças, né, o descarte correto das embalagens desses defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como alguns preferem. O Brasil ele tem um programa que é modelo, né, nessa cadeia de logística reversa das embalagens. Então, convém olhar, através do site do INPEV, Instituto Nacional de Embalagens, aí, né, dá uma olhada no Google aí que é possível ver que o Brasil é destaque mundial nessa questão da logística reversa de embalagens. E a valorização e geração de benefícios às populações locais. Ou seja, você
tem que dar aquele pertencimento, tem que refletir, dar algum retorno para essa população local. Então, esse retorno se dá para além de emprego e geração de renda na região, ele também reflete-se aí nos impostos, né? Na riqueza dos municípios, melhoria da qualidade de vida, melhoria da educação e uma série de outros impactos benéficos ali na região. Então, os recursos hídricos, eles devem ser geridos de forma plena, né, conforme a legislação pressupõe, que é o valor da água, tem que ter um valor, tem que ter o direito de uso, né, através das outorgas, conhecer também para gerir melhor e ter o rio que queremos e podemos. Essas aí são imagens ali de recuperação dessa área, das áreas ali em volta na região do Vale do Rio Araguaia. São áreas que estão sendo recuperadas com a prática do plantio direto e todas as práticas sustentáveis, onde a gente quer realmente ter o Rio Araguaia sustentável, né? Produzindo alimentos de um lado, com a fauna e flora bem desenvolvida e um rio belo como é. Então, convém a todos que participem aqui e que realmente nesse período de férias, principalmente de julho e agosto, vão até o Rio Araguaia, fica o convite, que é muito lindo, muito belo esse rio, ok? Tem praias muito lindas. Então a irrigação na bacia do Rio Araguaia traz benefícios ao meio ambiente, à economia e à sociedade da região. Era a nossa mensagem aí. Agradeço a paciência de todos, o interesse. Estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Até a próxima. Olá, meu nome é Bento Godoy, sou engenheiro agrônomo, sou especialista em gestão e química do meio ambiente pela Universidade Federal de Goiás e mestrando do programa Profiágua, Gestão e Regulação de Recursos Hídricos na Unesp de Ilha Solteira. Vamos falar aqui sobre agricultura sustentável. Trouxe um estudo de caso aqui mais específico, que é da produção sustentável de alimentos no Vale do Rio Araguaia, no estado de Goiás. Certo? A água, ela é preciso que a gente faça a boa gestão dela para consolidar o crescimento. Ou seja, extrair o melhor benefício ou maior benefício econômico social dessa água, desse recurso, que é o recurso hídrico, de forma ambientalmente sustentável. Para o estado de Goiás em si, a agricultura tem uma média de mais de 14% da renda gerada no estado, sendo o quarto produtor de soja, entre os maiores aí também de feijão, milho, cana-de-açúcar, né? Onde ocupa o terceiro, indo para o segundo lugar no ranking nacional de produção, né, de cana-de-açúcar, atrás do estado de São Paulo, praticamente. 5% da renda gerada no estado advém da pecuária, né, onde o estado possui o maior número de gado confinado no Brasil. E essa região do Vale do Rio Araguaia é uma dos grandes expoentes desse segmento. É o terceiro na taxa de crescimento da indústria, segundo a Conab, né, e tem um grande fator disso aí, que é desse crescimento industrial, que é ligado exclusivamente a agroindústrias. Então, é um estado que depende basicamente do setor agropecuário. O estado de Goiás foi dividido aí em 11 regiões hidrográficas, né, que coincidem em si com os comitês de bacia, que são os verdadeiros parlamentos das águas, né, onde se tem a prática dessa distribuição, dessa gestão desses recursos hídricos, né, alinhados com a população em si.
que é quem deve realmente definir a forma de se fazer o uso desses recursos hídricos, uma vez que a população local é que entende melhor e que compreende o que é mais importante, porque os recursos hídricos têm uma quantidade definida, né, eles não são ilimitados o seu uso e são, vamos falar assim, disputados pelos diversos segmentos, para o abastecimento público, para o próprio uso do meio ambiente, né, que é um dos usos previstos na legislação de recursos hídricos, também a questão de uso industrial, uso agropecuário, é, próprio uso turístico, né, todos esses usos são do mesmo recurso que esse recurso hídrico. Então aqui nós temos vários, né, nós vamos trabalhar especificamente, nós estamos falando dessa região aqui, que é dos afluentes goianos do Médio Araguaia, do Rio Vermelho e dos afluentes goianos do Alto Araguaia. Toda essa parte aqui para cá, ela drena para o Rio Araguaia, que faz aqui a divisa do estado de Goiás com o estado do Mato Grosso do Sul. Essa bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia é a mais extensa, né, totalmente contida em território brasileiro. E tem, nas últimas décadas, apresentado um crescimento econômico acima da média do país. Esse crescimento é pautado principalmente nos recursos naturais, seja do clima favorável, ali você tem um clima de altas temperaturas, água em abundância, tanto superficial quanto subterrânea, né? Solos propícios a atividades agropecuárias. Ali a altitude média gira em torno de 250 a 300 metros acima do nível do mar. Então isso dá condições, se você tem material genético correto, aí como são algumas variedades de feijão, por exemplo, como o feijão dama e o feijão bola cheia, por exemplo, que são variedades de carioquinha, você tem um ciclo produtivo aí em torno de 65 a 75 dias, então são variedades que chegam de forma mais precoce que outras de maiores altitudes e que dão grande produtividade e abastecem, inclusive, o mercado nacional, uma fatia aí em torno de 10% desse mercado nacional, no mês de junho, que é um mês de escassez, né, de menor disponibilidade de feijão. E como é de grande impacto na cesta básica, isso acaba sendo um regulador de preços também. Essas potencialidades hídricas e a própria vocação da agropecuária na bacia tornam ela estratégica para o país e sinalizam para importantes oportunidades de desenvolvimento socioeconômico regional constituído em bases sustentáveis. Hoje, sempre, né, a bacia do Rio Araguaia, ali, o Rio Araguaia em si, é um rio de grande expressão, de muito carinho para todos os goianos, principalmente. Existem praias, existem vários fatores ali que levam a um ecoturismo, né, muito bem desenvolvido nessa região. E no caso, essas bases de desenvolvimento da agricultura ali na região também são basicamente pautadas na boa convivência entre esse ecoturismo e a produção sustentável de alimentos. Então, ela só pode se dar, né, a proteção efetiva da fauna e da flora, do meio ambiente, se passa necessariamente pela perspectiva do desenvolvimento econômico, pela inclusão social e pela geração de empregos. Ao meu ver, pelo menos, o que eu entendo como uma preservação efetiva é quando você tem, de fato, o componente econômico alicerçado ali dentro também. Se você só prima por fechar uma área e não dá pertencimento
a população, uma utilidade aquela região mostra utilidade para a população, integra a sociedade nesse local onde você tem um bem ambiental a ser preservado, você tem a pena, né, sob pena de se mostrar ineficiente no plano do cumprimento do seu objetivo primordial, que é o de promover o desenvolvimento sustentável. Ou seja, você cerca uma região ali, não dá nenhuma destinação correta, ela acaba que você não tem esse famoso tripé, que é dos componentes econômico, ambiental e social. Né? Que você tem os empregos, o foco nos resultados sociais, equidade de gerações, a eficiência no crescimento com estabilidade, valores, avaliação, internalização, é aquela questão do pertencimento da sociedade ali, de quem vive, né, naquela localidade ali no plano local, com a importância da preservação. Se deixa de entrar os componentes econômicos e sociais, você com certeza vai ter pobreza, vai ter uma miséria estabelecida naquela região, e um cidadão que não se encontra em condições boas, né, de se manter, ele com certeza ele não vai preocupar muito com o meio ambiente. Então, as bases para a produção de alimentos irrigados, elas têm o seu laço na sustentabilidade, mas não se pode desconsiderar o desenvolvimento sustentável de forma desmembrada, sem agregar os componentes econômicos, ambientais e sociais. Então, esse tripé, se falta uma perna nele, você não tem essa sustentabilidade sendo atingida, com certeza. E essa ocupação na região ali do Vale do Araguaia, ela vem desde a década de 30 para 40, onde foram estabelecidas aí as colônias agrícolas nacionais, onde foram trazidas famílias de várias regiões do Brasil como um todo, e essas famílias estabelecidas na região ali do Vale do Araguaia. A primeira colônia agrícola nacional foi de fato estabelecida na cidade de Goiás, né? E tinha por preceito o desmatamento e a ocupação dessas áreas. Foi estabelecido no governo Vargas ainda, né? 19 de fevereiro de 1941. É esse o primeiro decreto que trouxe a colônia agrícola nacional estabelecida em Goiás, no município de Goiás. Então, prima exatamente por ter terras em situação climática, né, e condições agrológicas, como eles diziam na época, exigidas pelas culturas da região, e cursos permanentes da água ou possibilidade de açudagem para irrigação. Então, a irrigação já era um preceito, né, desde a década de 30 para 40 ali. Então, isso também reflete um pouco na época da Segunda Guerra Mundial, né, que terminou aí em 45, onde você tinha que ocupar e consolidar essas ocupações para realmente se ter o domínio, o domínio territorial, né, a soberania do Brasil. Então, o que consistia essas ocupações? Chegava aquela turma, né, pessoas que tinham uma certa triagem, vamos falar assim, na época, para se selecionar famílias que tinham algum tipo de ligação, algum tipo de habilidade para o campo, né? E essas famílias eram instaladas em lotes, né? E após a eliminação da mata nativa, ocorria a implantação de plantios denominados roças de toco, que geralmente com a implantação de culturas como arroz, milho, abóbora, basicamente para subsistência. E depois desse primeiro plantio, era natural a sucessão da área com pastagem e criação extensiva de gado, dando principalmente pela baixa fertilidade natural e elevada acidez e teor de alumínio no solo. É bom lembrar que o solo cerrado, em sua origem natural, eles têm uma acidez bastante elevada, ou seja, os pHs são geralmente muito baixos,
né? E tem uma grande saturação por alumínio, é o que acaba por promover aquele tipo de vegetação tortuosa, né, do próprio cerrado, típica do cerrado. Esses empecilhos aí, vamos falar, de baixa fertilidade, são compensados sempre com a boa física do solo, são geralmente solos latossólicos, né, de grande profundidade, boa constituição física, mas que essa parte química deixava a desejar. Isso com a prática, a partir da Revolução Verde, ali da década de 60 para cá, você tem a questão da calagem, né, que melhora bem a questão química do solo, a adubação química também. Então, essas questões, esses empecilhos da baixa fertilidade, alta acidez, ela e da própria saturação para alumínio, ela foi superada, né? Sendo agricultáveis esses solos que anteriormente não eram tão propícios à agricultura. Então, os fatores favoráveis foram se despontando, né, que é a disponibilidade de capitais, existiam programas governamentais como o ProVárzea, o Polo Centro também, podem dar uma pesquisada melhor nisso aí, são programas governamentais que houveram para incentivar a ocupação do Brasil Central, aquela famosa marcha para o oeste, né? Recursos técnicos também, maquinários, essa agricultura com a Revolução Verde, tecnologia, o desenvolvimento de pesquisas científicas, até as próprias variedades, as cultivares foram sendo desenvolvidas. A Embrapa e a própria Engopa, que era a empresa goiana de desenvolvimento, como se fosse a Embrapa goiana, né, tiveram também grandes fatores para o desenvolvimento dessa agricultura e do apoio na construção e infraestrutura pelo Estado, ou seja, as estradas, etc., foram chegando. Toda essa trajetória de 1930, passando aí pela pecuária extensiva e agricultura de subsistência, desemboca hoje na produção de alimentos irrigados que prima pela agricultura sustentável na região. Essa agricultura sustentável se dá através da irrigação, né, que é basicamente a complementação do déficit hídrico entre a lâmina de água fornecida pela cultura e a necessidade hídrica de fato das culturas para o desenvolvimento vegetal ideal. E pode se dar de forma complementar, né, como é naquela região, caráter suplementar às chuvas, ou total, e mesmo onde não ocorrem as chuvas, que aqui em Goiás e na região centro-oeste em si, seria basicamente aí nos meses de agosto, setembro e início de outubro. Então, é aquela velha questão que a gente começou já indagando. Em que a sociedade quer apostar suas fichas? O que é melhor, se tem melhor benefício, se vai colher mais benefícios do uso dessa água. Qual é a quantidade de alimentos que queremos produzir? Nós queremos produzir alimentos em uma área maior ou intensificar essa produção em áreas menores, né? Então, acho que é melhor você intensificar a produção em áreas menores, onde você acaba por tirar a necessidade de uma expansão da fronteira agrícola. São equipamentos bem manejados, podem chegar aí a 90% de eficiência, e o desperdício é mínimo, uma vez que o desperdício ele reflete-se em energia, né, maior gasto de energia, maior gasto de recursos em si, e a própria vulnerabilidade, aumento da vulnerabilidade a doenças, né, dos cultivos ali instalados. Então, no Vale ali do Araguaia, o feijão alcança produtividade de quase 5 vezes das áreas de sequeiro, né? Você tem ali 4 vezes e meia, quase 5, em alguns casos até mais vezes, né, a produtividade do mesmo território, no caso do feijão.
Esse incremento aí que a gente falou da década de 60, 70 para cá, ele refletiu-se numa maior produtividade, e essa maior produtividade acabou por, segundo esse pesquisador, o Zander Navarro, que é da Embrapa, permitiu que hoje o custo para se alimentar, o custo da cesta básica, seja em fatores reais 50% menor do que na década de 70. Então era muito mais difícil se alimentar antigamente do que hoje. Hoje a pessoa consegue se alimentar, consegue se vestir, consegue desenvolver, fazer seu dinheiro render mais, né, do que só a própria subsistência. As técnicas como plantio direto, o uso de cultivares mais resistentes a pragas, doenças e à seca, são as bases, constituem alguma das bases da sustentabilidade, da agricultura sustentável. Né? Aplicação de técnicas de fixação biológica de nitrogênio, né, com o intuito de diminuir, aliás, o uso de adubos químicos, o incremento da produção e combate e conscientização sobre o desmatamento de áreas reservadas, florestas e matas para fins agrícolas, o uso racional de defensivos através de manejo integrado de pragas e doenças, né? O descarte correto das embalagens desses defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como alguns preferem. O Brasil ele tem um programa que é modelo, né, nessa cadeia de logística reversa das embalagens. Então, convém olhar, através do site do INPEV, Instituto Nacional de Embalagens, aí, né, dar uma olhada no Google aí, que é possível ver que o Brasil é destaque mundial nessa questão da logística reversa de embalagens. E a valorização e geração de benefícios às populações locais. Ou seja, você tem que dar aquele pertencimento, tem que refletir, a dar algum retorno para essa população local. Então, esse retorno se dá para além de emprego e geração de renda na região, ele também reflete-se aí nos impostos, né? Na riqueza dos municípios, melhoria da qualidade de vida, melhoria da educação e uma série de outros impactos benéficos ali na região. Então, os recursos hídricos, eles devem ser geridos de forma plena, né, conforme a legislação pressupõe, que é o valor da água, tem que ter um valor, tem que ter o direito de uso, né, através das outorgas, conhecer também para gerir melhor e ter o rio que queremos e podemos. Essas aí são imagens ali de recuperação dessa área, das áreas ali em volta na região do Vale do Rio Araguaia. São áreas que estão sendo recuperadas com a prática do plantio direto e todas as práticas sustentáveis, onde a gente quer realmente ter o Rio Araguaia sustentável, né? Produzindo alimentos de um lado, com a fauna e flora bem desenvolvida e um rio belo como é. Então, convém a todos que participem aqui e que realmente nesse período de férias, principalmente de julho e agosto, vão até o Rio Araguaia, fica o convite, que é muito lindo, muito belo esse rio. Ok? Tem praias muito lindas. Então a irrigação na bacia do Rio Araguaia traz benefícios ao meio ambiente, à economia e à sociedade da região. Era a nossa mensagem aí. Agradeço a paciência de todos, o interesse. Estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Até a próxima.